Ronaldinho Gaúcho não foi apenas um grande jogador, ele foi um fenômeno que transcendeu fronteiras, estilos e até rivalidades. Em cada estádio onde pisava, a atmosfera mudava. Era como se o mundo ficasse em silêncio por um instante, esperando o próximo toque capaz de desafiar a lógica. A sensação era sempre a mesma. Hoje pode acontecer algo que ninguém no planeta é capaz de repetir. Mas a grande questão permanece: como alguém consegue despertar tanta paixão, respeito e idolatria em lugares tão diferentes? O que existe por trás dessa conexão quase inexplicável que ele criou com torcidas completamente distintas? A resposta vai muito além dos dribles. Está nas histórias, nos bastidores e nos momentos que poucos conhecem. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Desde muito cedo, o Grêmio sabia que tinha algo raro nas mãos. Ronaldinho entrou na base ainda criança, e bastava ver ele tocar na bola para perceber que aquele menino não seguia regras. Ele criava novas. Enquanto outros garotos aprendiam o básico, ele já fazia movimentos que nem os profissionais arriscavam. Era o tipo de talento que não se ensina, apenas se testemunha. E foi assim que começou a lenda, como um garoto franzino que transformava a bola em extensão do seu corpo. Quando finalmente estreou no profissional, em 1998, o Brasil inteiro entendeu o que o Sul já sussurrava. Ronaldinho não jogava, ele improvisava, inventava, surpreendia, e isso se refletiu nos títulos. Em 1999, conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul, colocando o Grêmio em evidência nacional. Mas o que realmente marcou foi sua atuação nos Grenais. Em 11 clássicos, ele fez 6 gols, e alguns deles ainda hoje atormentam a torcida rival. Era nesses jogos que o menino virava gigante. Com o tempo, porém, a relação entre Ronaldinho e o Grêmio ganhou cicatrizes. Muitos torcedores nunca engoliram sua escolha pelo Flamengo anos depois, já no fim da carreira, sentindo-se esquecidos pelo menino que criaram. Essa ferida ainda existe. Parte da torcida não perdoa, parte tenta compreender. Mas, mesmo com esse peso emocional, grande parte da torcida continua enxergando Ronaldinho como o filho que saiu de casa e virou o melhor do mundo, o menino prodígio que encantou o planeta. E foi exatamente essa magia, nascida no sul do Brasil, que chamou a atenção da Europa e abriu as portas para o próximo capítulo da sua jornada, o início de sua ascensão internacional. Quando Ronaldinho chegou ao Paris Saint-Germain, muita gente ainda o via como a promessa do Grêmio. Mas bastou ele tocar na bola para Paris, perceber que estava diante de algo completamente diferente. A França, acostumada a um futebol mais físico e tático, ficava sem reação ao ver aquele brasileiro driblando como quem dança. Cada jogo parecia um espetáculo improvisado, e foi ali que o mundo começou a entender que Ronaldinho não era só habilidoso, ele era mágico. Mesmo sem levantar taças, Ronaldinho transformou o PSG em vitrine mundial. Em 77 jogos, marcou 25 gols e colecionou lances que viraram memória permanente do Parque dos Príncipes. Defensores escorregavam tentando acompanhá-lo, goleiros caíam antes do chute, e a torcida francesa, exigente por natureza, se rendeu ao sorriso e à imprevisibilidade daquele jovem recém-chegado. Era o tipo de jogador que você assistia sem piscar, porque podia fazer algo absurdo a qualquer momento. E o mais curioso é que essa idolatria cresceu mesmo após sua saída. Cada vez que Ronaldinho volta ao estádio, é ovacionado como se tivesse conquistado todos os títulos possíveis. Foi ali, entre aplausos franceses e dribles impossíveis, que nasceu o apelido que o acompanharia para sempre, o Bruxo. E essa fase, tão curta quanto intensa, preparou o terreno para o capítulo mais revolucionário de sua carreira. Quando Ronaldinho chegou ao Barcelona, o clube vivia um dos períodos mais turbulentos da sua história recente. Era um gigante adormecido, desgastado por crises internas e resultados frustrantes. Mas bastou o brasileiro vestir a camisa azul grená para que algo mudasse imediatamente. Ronaldinho não só devolveu a confiança ao time, ele devolveu a esperança à torcida. Era como se o Barça tivesse, enfim, encontrado o seu novo protagonista. O impacto foi tão grande que, em pouco tempo, ele se tornou o rosto da reconstrução do clube. Os títulos vieram em sequência: 2 La Ligas, Supercopas e, claro, a Champions League que o Barcelona esperava há 14 anos.
Ronaldinho não apenas venceu, ele dominou a Europa e levou junto toda uma geração. Em 2004 e 2005, conquistou o prêmio de melhor do mundo. Em 2005, levou a bola de ouro. E tudo isso jogando com uma leveza que deixava a sensação de que ele sempre tinha um truque novo escondido. Mas talvez o momento mais simbólico tenha acontecido no Bernabéu, quando, após marcar 2 golaços no maior rival, Ronaldinho foi aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, um gesto que quase nenhum jogador da história recebeu. A idolatria no Barcelona vai além das estatísticas. Ronaldinho devolveu a magia, reacendeu o orgulho catalão e ainda apadrinhou um jovem chamado Lionel Messi. No Barça, ele não foi apenas um ídolo, foi o rei que abriu a porta para uma nova era. Quando Ronaldinho vestiu a camisa do Milan, ele carregava consigo algo que poucos jogadores na história conseguiram: sair do Barcelona como rei. O mundo ainda lembrava do sorriso, dos títulos e da magia que havia devolvido ao futebol europeu. Mas agora o cenário era outro. A Itália, conhecida pelo rigor tático e pela frieza defensiva, seria o palco perfeito para provar que sua genialidade não dependia de contexto, idade ou sistema. Cercado por dúvidas, Ronaldinho entrou em campo com uma certeza: bastava uma noite inspirada para lembrar a todos que a magia não se perde. Ela apenas espera o momento certo para reaparecer. No Milan, sua trajetória teve altos e baixos, mas quando ele brilhava, brilhava como ninguém. Em sua segunda temporada, foi o artilheiro do time no campeonato italiano, algo que muitos duvidavam que ele ainda pudesse fazer. Seus dribles, passes e lances inesperados voltaram a aparecer, como se a Itália tivesse reacendido a chama da criatividade dele. E claro, houve momentos marcantes, como o gol decisivo no clássico contra a Inter, que fez o San Siro explodir. Mesmo não sendo unanimidade como no Barcelona, Ronaldinho deixou uma impressão clara. O talento dele era tão grande que nem a irregularidade apagava sua genialidade. A torcida rossonera o lembra com carinho porque, quando ele resolvia jogar, parecia que tudo era possível. E essa sensação, a de que a magia podia voltar a qualquer instante, preparou o cenário para o capítulo mais inesperado da carreira dele. A chegada de Ronaldinho ao Flamengo em 2011 foi algo digno de filme. O aeroporto virou um mar vermelho e preto, milhares de torcedores gritando seu nome como se recebessem um herói nacional. O clube vivia um momento de busca por uma grande estrela, e Ronaldinho parecia perfeito para reacender a chama do orgulho rubro-negro. Ele não precisou de muito tempo para transformar essa expectativa em energia dentro de campo. Mesmo com altos e baixos, Ronaldinho entregou momentos que ninguém no Maracanã esqueceu. Dribles, faltas absurdas, golaços e atuações que resgatavam o brilho de seus melhores dias. Em pouco mais de um ano, marcou 28 gols. Foi artilheiro em competições importantes e ajudou o Flamengo a conquistar o Campeonato Carioca invicto. Para muitos torcedores, ele representou esperança, a sensação de que o Fla voltaria a ser temido, criativo e imprevisível. Mas sua passagem também ficou marcada por polêmicas e pela saída conturbada, gerando divisão dentro da própria torcida. Parte o exalta pelo que fez em campo. Parte nunca perdoou o fim turbulento da relação. Mesmo assim, ninguém pode negar. Enquanto Ronaldinho vestiu a camisa 10 do Flamengo, o Maracanã viveu noites em que parecia que a magia tinha voltado a morar ali. E mal sabia ele que, depois desse turbilhão, estava prestes a viver o capítulo mais marcante de sua carreira no Brasil. Quando Ronaldinho chegou ao Atlético Mineiro, muitos duvidavam que ele ainda tivesse algo grandioso para oferecer, mas a massa não duvidou nem por um segundo. Desde o primeiro dia, a torcida tratou sua chegada como o início de uma nova era. E, pela primeira vez em muito tempo, Ronaldinho encontrou um lugar onde sua genialidade e sua alma se encaixavam perfeitamente. No Galo, ele não era apenas um ídolo em potencial, ele era a faísca que faltava para incendiar um sonho adiado por décadas. A Libertadores de 2013 não foi apenas uma conquista, foi uma epopeia. Ronaldinho não jogou simplesmente como líder técnico, jogou como símbolo. Cada toque, cada passe, cada gesto parecia carregar o peso e a esperança de milhões. O Mineirão lotado balançava como se estivesse prestes a explodir. E Ronaldinho, sorrindo como sempre, comandava o espetáculo com a calma de quem nasceu para momentos impossíveis. Quando o Galo ergueu a taça, Ronaldinho escreveu o capítulo mais glorioso de sua carreira no Brasil. E para muitos, o capítulo mais emocionante da história do clube. No Atlético, Ronaldinho encontrou algo que nenhum outro clube lhe deu: redenção. Depois de turbulências, polêmicas e dúvidas, ele renasceu como líder, maestro e ícone
ícone máximo da conquista mais sonhada pela torcida. Foi homenageado, ovacionado e eternizado com o Galo de Prata, uma prova de que sua conexão ali foi única, visceral e profunda. Para a massa, Ronaldinho não foi só um jogador, foi o herói que transformou fé em realidade. E ali, no auge dessa história épica, Ronaldinho deixou de ser apenas um ídolo, virou eternidade. A jornada de Ronaldinho prova que idolatria não se constrói apenas com títulos, mas com momentos que ficam gravados na memória do torcedor. Cada clube viveu uma versão diferente desse fenômeno, algumas de glória absoluta, outras de contraste e despedida, e todas deixaram marcas que o tempo não apaga. Depois de escrever seu capítulo mais épico no Atlético, Ronaldinho ainda passou pelo Querétaro, no México, e pelo Fluminense, no Brasil, quase como um epílogo de uma carreira que já estava eternizada. Agora eu quero saber, qual fase dessa história mais te marcou? Se esse vídeo te fez reviver a magia do bruxo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história gigante do futebol para contar por aqui.